Afinal de contas, a heterossexualidade masculina é definida pela atração única e exclusivamente por figuras femininas ou a atração única e exclusivamente por um par cromossômico que ninguém enxerga? Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre heterossexualidade e transgeneridade. Porque há algum tempo atrás, no Big Brother Brasil, a finada Sarah, é que eu falo finada porque ela já saiu do programa, tá, gente? Não é porque ela morreu, não. Mas a finada Sarah declarou que o Mbappé era bissexual porque ele, né, se relaciona com uma mulher trans, então não tinha como ele ser hétero. E essa declaração da Sarah reverberou bastante aqui fora, porque, primeiro, porque a Sarah, né, é uma escrota. E segundo, porque esse tipo de fala meio que invalida a identidade de gênero feminina de mulheres trans e travestis. Então vamos conversar sobre isso nesse vídeo aqui. Mas antes de eu ir para o assunto em questão, eu quero dizer para vocês que nós temos um grupo aqui no... Aqui não, meu Deus, eu tô que falo isso. Mas a gente tem um grupo no WhatsApp, né, de pessoas voltado ali para pais e mães de pessoas trans, para eles conseguirem trocar experiências, entender melhor os seus filhos, filhas, filhos, enfim. E o link, né, tá aqui, o QR Code tá aqui, então entra se você for um pai ou uma mãe que esteja querendo entender melhor suas filhas. E se você for uma pessoa trans cujos pais não entendem direito, também indica para eles entrarem nesse grupo. Se você for um pai ou uma mãe que já entende muito bem os seus filhos, ainda assim, entre no grupo para conversar com os outros que ainda não entendem muito bem. Ah, e antes que eu me esqueça também, que eu já ia me esquecendo, ajuda a gente a continuar mantendo a transmissão. A gente, no caso, eu e as gatas, que não tem aparecido muito aqui. Mas me ajuda a continuar mantendo a transmissão. Você pode fazer isso tanto se tornando um membro daqui do canal, quanto me apoiando no Apoia-se, cujo link é apoia.se/transifemissão. Essas são formas de contribuir mensalmente, financeiramente, para o andamento desse canal. E agora que eu já dei os recadinhos, a gente pode ir pro vídeo em questão. E sim, eu tô fantasiada de carnaval, tô gravando isso num pré-bloquinho, antes de eu ir pro bloquinho. Mas vamos lá. Ai, meu Deus, meu cabelo soltou! Socorro! Foi a Sarah, com certeza. O negocinho que eu tinha colocado aqui atrás no cabelo não vai aguentar o bloquinho. Acho que ele precisaria de muito mais cabelo para poder prender do que eu disponibilizei. Enfim, o penteado, isso daqui não funcionou. Ai, ainda bem que caiu aqui e não no bloquinho. Mas tá, né? Vamos lá. Big Brother Brasil ainda está rolando, tá uma confusão do caralho naquela casa, né? Parece que todo dia a gente acorda com um sendo expulso e tudo, mas a Sarah saiu por um paredão mesmo. Ai, gente, agora eu vou mexer no meu cabelo, sinto muito. Mas a Sarah saiu por um paredão mesmo, né? E foi um paredão que já, enfim, ela não tinha a menor chance ali, né? Foi contra o Babu, não foi contra a favorita, mas ela não tinha a menor chance. Mas antes dela sair da casa, né, um tempinho ali antes dela cair no paredão, ela tava conversando com o Edilson Capetinha, que também tá fora da casa, mas ele é porque, né, ele agrediu um cara lá, que é o boneco. Mas enfim, eles estavam conversando, tava ela, tava ele, estavam outros ali, né, do grupo deles, sei lá, Cowboy, não sei se o Jonas estava também, e eles estavam conversando sobre ter muitos gays no meio do futebol, né, que não são assumidos. Eles começaram a falar, o Capetinha dizendo que tinham muito, muito, muito e tal. Enfim, eles estavam conversando sobre isso. E aí, né, a Sarah, ao querer mencionar, né, jogadores de futebol que fossem gays, ela falou do Mbappé. Ela falou o Mbappé que ele é bi, né? Ela não falou que ele era gay, pelo menos isso, mas ela falou aí tem um Mbappé que ele é bi, né? Porque ele se relaciona lá com. Ele tá namorando com uma trans. Foi algo assim que ela falou. Mas ela afirmou que ele fosse bi, ninguém ali fez nenhum contraponto, ninguém falou nada e deixou, né? Passou isso daí. E aí. Ai, gente, eu vou ficar ajeitando aqui as coisas. Desculpa. E aí, gente, nisso gerou muito burburinho aqui fora, obviamente, né? Obviamente. E a Sarah, ela é alguém que ela já é complicada, né? Ela já é bastante complicada, bolsonarista, já deu um monte de declaração bizarra, tanto na época do Big Brother dela, quanto nesse Big Brother agora, né? Então, as pessoas já não têm, assim, muita paciência com as coisas que a Sarah fala. Ela vai e solta uma dessa, também é difícil.
E ainda mais lembrando que a Sarah, né, ela não é uma pessoa ignorante propriamente dito, ela tá envolta ao meio LGBT, um dos grandes amigos dela é o Gil do Vigor, que é um homem gay, né, e com certeza ela tem muitos outros amigos que são LGBTs também, então ela não é uma pessoa que tá alheia ao universo LGBT. Isso torna ainda pior a declaração dela, né. Mas vamos lá, vamos falar um pouco sobre isso. Eu já falei sobre isso várias vezes aqui no canal, mas vamos lá. O que caracteriza uma bissexualidade é a atração por pessoas independente do gênero ao qual elas pertencem, tá? Bissexualidade e pansexualidade não tem diferença prática, né? É uma diferença mais semântica, porque as duas orientações sexuais, elas são isso. Se atrair por pessoas independente do gênero dessas pessoas, independente da performance de gênero dessas pessoas. E aí cada pessoa bi vai ter suas preferências ali, né? O pan vai ter suas preferências e tal, mas o gênero, a expressão de gênero não seria uma barreira. Quando a gente vai falar de heterossexualidade, a gente está falando sobre uma orientação sexual que se baseia na atração afetivo-sexual por pessoas que são do gênero oposto ao gênero ao qual aquela pessoa pertence. Então, um homem heterossexual, ele vai se atrair pela expressão de gênero, pela figura feminina e tudo mais, né? Vai ser pelo feminino que ele vai se atrair, enquanto uma mulher heterossexual vai se atrair pela expressão de gênero, pela figura masculina. E é isso, né? É isso. A heterossexualidade é uma sexualidade monossexual. E aí, quando a gente pensa em mulheres trans e travestis, mulheres como eu, o que desperta atração nas pessoas e nós é a figura feminina. Não tem como achar que alguém que se atraia pela figura masculina vá se atrair por mim, hoje em dia. Antes de eu transicionar, sim. Mas hoje em dia não tem como, não tem como. Uma pessoa monossexual que é gay não vai se atrair por mim. Quem vai se atrair por mim são as pessoas bissexuais e as pessoas cuja orientação sexual monossexual está voltada para as mulheres, porque eu sou uma figura feminina, eu tenho uma expressão de gênero feminina, eu tenho, né, enfim, tudo aquilo que estaria dentro do que é considerado uma expressão feminina, né, uma expressão de feminilidade. E quando eu digo expressão de feminilidade, nesse caso eu não estou querendo falar sobre pintar as unhas ou não pintar as unhas, enfim, já estou entrando aqui em umas searas. Vocês entenderam, não se façam de desentendidos aqui comigo não. Mas enfim, um homem que se atraia por mim, ele vai ser um homem bi ou hétero. Pan, bi ou hétero. Não vai ser um homem gay, né? E quando o Mbappé, falando do Mbappé, né, eles começam a se relacionar com uma mulher trans, não tem no histórico do Mbappé, até onde eu sei, no histórico público, dele já ter se relacionado com algum homem. Só tem dele ter se relacionado com mulheres cis e agora com uma mulher trans. Mulheres, figuras femininas, expressões de gênero femininas. Então não tem como afirmar que o Mbappé seria bissexual por ele estar se relacionando com uma mulher como essa daqui. Que essa daqui é a namorada dele, que eu esqueci o nome, porque eu sou lerda. Mas essa daqui. Um homem gay não se interessaria por ela. Alguém cuja atração sexual está voltada para os homens só vai se atrair por ela se for bi também. Então, pelo menos a Sarah falou em bi, né? Mas é isso. Se no histórico do Mbappé não tem nenhuma menção a ele ser bissexual, ele nunca se relacionou, pelo menos não que a gente saiba, né? Com um homem, seja um homem trans ou um homem cisgênero, enfim, que a gente saiba, ele nunca se relacionou com um homem. Se ele nunca deu uma declaração sobre ele ser bissexual, e se as únicas coisas que a gente sabe sobre a afetividade dele é ele ter se relacionado com mulheres cis e agora está se relacionando com uma mulher trans, então não dá pra dizer que ele seria bissexual. Ainda mais em uma conversa como aquela, né? Uma conversa que era falando sobre jogadores de futebol gays. O Mbappé, gay, definitivamente ele não é. E a Sarah levantar, né, que ele deveria ser bi, por ele se relacionar com uma mulher trans, demonstra ali que a Sarah não enxerga as mulheres trans e travestis como mulheres, né? Não em sua totalidade, pelo menos. Ela não consegue enxergar, ela enxerga como algo diferente. Ela pode não enxergar como homens, mas ela não enxerga como mulheres. Porque na cabeça dela, para uma pessoa se relacionar com uma pessoa trans, tem que ser, pelo menos, bissexual. Hétero não vai ser. Na verdade, na cabeça dela, acho que só bissexuais podem se relacionar com pessoas trans, né? Só que nós, pessoas trans, somos tão
diversas. Eu até acho estranho quando alguém fala que não se interessa por uma pessoa trans. Uma coisa é a pessoa falar que o genital realmente é uma barreira e tudo igual. Eu já falei sobre o vídeo daquela menina lésbica e tudo, que se você não assistiu ainda, clica aqui. Foi o vídeo que saiu antes desse, né? O vídeo bem anterior a esse. Então, não necessariamente eu acho estranho a pessoa não conseguir se relacionar sexualmente com pessoas que têm um determinado genital. Mas a pessoa dizer que ela não se atrai por mulheres trans e travestis, de um modo geral, não faz o menor sentido pra mim se for uma pessoa que se atrai pelo que é feminino, né? Se for uma pessoa que se atrai pelo gênero feminino. Porque mulheres trans são muito diversas. Assim como existe toda uma diversidade de mulheres cisgênero, também existe toda uma diversidade de mulheres trans, né? Então, é muito difícil que não vá ter nenhuma mulher trans que não vá estar dentro daquilo que faz com que você se atraia por uma mulher, né? É muito difícil, muito difícil. Porque, sei lá, eu não gosto de mulher alta, tem mulheres trans baixinhas. Eu só gosto de mulher alta, tem mulher trans alta. Eu não gosto de mulher magra, tem mulheres trans gordas. Eu não gosto de mulher que seja gorda, tem mulheres trans magras. Eu não gosto de mulher que tenha o cabelo comprido, tem mulheres trans que têm o cabelo curto. Eu não gosto de mulheres que têm o cabelo curto, tem mulheres trans que têm o cabelo comprido. Entendeu? Então, assim, é muito difícil alguém que não se atraia por pessoas trans. Se você for uma mulher heterossexual, eu acho muito difícil que você não vá se atrair por homens trans. Você pode até falar que você não iria conseguir se relacionar com uma vagina e tudo, mas eu acho muito difícil que você não vá se atrair por homens trans, porque existe uma diversidade de homens trans. E existem homens trans que vão estar dentro daquilo que te atrai um homem. A não ser que a sua única atração por homem seja um pauzão, né? A não ser que sua única atração seja essa. E ainda assim vai ter homens trans aí que fizeram faloplastia e que vai ter um pau, né? Então, mesmo quando a gente pensa só na questão genital, ainda assim existem pessoas trans que fazem cirurgias, né? Então, eu acho esse tipo de declaração muito estranha, uma declaração super transfóbica, e trazendo pra Sarah, ela não falou que ela não se relacionaria com homens trans, né? Ela só falou que pra se relacionar tem que ser bi. Mas ela não falou sobre ela, não sei se ela já se relacionou com homens trans, não sei nem se a Sarah é heterossexual, ela é bissexual, sei lá qual é a sexualidade da Sarah. Só sei que ela é chata, que ela é insuportável, que ela é bolsonarista, e ela, né, é escrota. Talvez ela nem seja bolsonarista, né, mas ela é de direita, e ela também era meio negacionista da pandemia, né. Anda como pato, faz quack, nada como pato. Mas enfim, né, mas enfim. O ponto aqui é, a sexualidade de um homem não vai ser definida por ele ficar ou não com mulheres trans. A sexualidade de um homem vai ser definida pelos gêneros aos quais ele sente atração. Mulheres trans e travestis estão dentro do que é feminino, né? Eu vou até fazer um vídeo aqui falando sobre essa questão. Será que travestis são totalmente dentro do feminino? E um terceiro gênero? Vou fazer um vídeo falando sobre isso, mas por hora, o que a gente precisa entender é isso. Que as travestis e mulheres trans estão dentro do feminino. São identidades femininas. Mulheres trans e travestis são mulheres. Não mulheres cis, mas são mulheres. Então, dizer que um homem para se atrair por nós precisa ser bi é negar que nós somos mulheres. É uma transfobia. E se você não sente atração por pessoas trans, é uma questão sua. Pensa um pouco do porquê que você não sente essa atração, mas é uma questão sua, né? Não vou ficar aqui te taxando de transfóbico por isso. Até porque, como eu disse, eu já fiz um vídeo sobre isso. Já fiz mais de um vídeo sobre isso, em que eu falei que não necessariamente isso é uma transfobia. Mas você achar que pra alguém se relacionar com a gente ela precisa ser no mínimo bi, aí é uma transfobia, né? Aí é uma transfobia. É não nos enxergar com o nosso gênero. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo mais curtinho, até porque eu quero ir ali pro bloquinho e ficar louca, bêbada no bloco do amor, assim. Ficar, uau! É isso que eu quero, e tenho ainda que pensar como é que eu vou prender aqui o restante do meu cabelo. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo o que você achou disso que eu falei. Se você não tem o que comentar, coloca aqui um emoji de quem você tá torcendo pro Big Brother, ou de quem você já torceu pro Big Brother. Se você não tá torcendo por ninguém no Big Brother, coloca o morcego do engajamento, que é o meu emoji. E não se esqueça de se inscrever nos canais, caso vocês não sejam inscritos ainda.
copia esse link, compartilha por aí, dá o seu like, dá o seu hype, dá o seu valeu demais. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal feito por uma elfa. A gente se vê na próxima. Até mais.